Bem, a galera pediu e nós vamos então atendê-los, não é? Cada final de palavra aqui termina num som desvozeado ou surdo. Então, nós temos o F, por exemplo, da palavra cough, que é o verbo tossir. Então, para se manter na mesma vibração, na mesma vibe, coughed é a pronúncia. Não confundir com coffee, que é a palavra café, que tem esse i no final. Que cough vira coughed. Eu tinha falado também no outro vídeo sobre pass, né? Verbo passar. Então observe que o particípio passed tem o mesmo som do substantivo past, que é passado, os passado, né? E aqui tem um detalhe também desse butterfly aqui, que é o símbolo fonético do E arreganhado, pass, né? Past. Que ele não existe no português. É um som que não existe no português. Vamos ver aqui. Ask. Vira asked. Porque a letra K também não tem vibração. Então, vem um T para compor o som do ED. Reach, que é o verbo alcançar, vira reached. Porque o som do CH, o som do CH é um tchá, 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 né? Certo? Quando o radical do verbo termina num som vozeado ou voiced, que no caso são sons sonoros, a vibração acontece. Raise, que é o verbo criar, que é o verbo levantar, ele tem essa característica e aí vai aparecer um D de dado, raised, quando se formar o simple past ou o particípio passado do verbo. Mesmo acontece com lie, o verbo mentir, né? O verbo mentir, ele vira lied, né? Porque você tem um som de vogal, e toda vogal, lie, né? I, toda vogal ela é naturalmente sonora, ela tem vibração. Não há vogal que não tenha vibração, então o D vai se juntar no final para formar forma do passado em inglês. Wave, que é o verbo ondular, fazer um ondulado, né, no cabelo de alguém, ou então o verbo acenar com a mão, com a cabeça. Wave, ele tem um som de V. O V é o equivalente sonoro da letra F de farofa. Se ele é sonoro, wave, vai se juntar a ele o D, waved. E change, mudar, né? Termina num D, caractere especial ali, né, que é semelhante ao nosso J, né, o change. Então, Django, change, fica changed, porque esse som J, do J, do DJ, ele é um som sonoro, então changed. Já o grupo que pede um ID, né? Temos exemplo aqui de grate, que é ralar, né? Vira grated, ralado. Então, grated cheese, por exemplo, é queijo ralado. É o verbo ralar em inglês. Sand já é o verbo lixar. Não é só areia da praia, não. É sand. Temos aqui o butterfly, que é esse símbolo AE.
que ele é um E arreganhado, é sand. Ele não existe no português, esse som. E como ele termina num radical com D, né, vira sanded. Vamos observar também o wound. Wound é o verbo ferir. Ele é sinônimo de hurt, né? No caso aí, hurt é irregular, então não seria exemplo para nós. Mas aqui, wound é um verbo regular, ferir, machucar. E aí, no passado, ele vira wounded. Tem um ID aqui, por causa da presença de 2 Ds. Vamos ver também mais um exemplo, que é rent, o verbo alugar. Ele vira rented no passado.